Olá, eu sou Edgar Moreira, CEO e sócio da IdeaSense. Estamos aqui iniciando mais um podcast. Hoje contamos com a presença da Dani Occo, uma amiga super executiva. Por 5 anos foi Head de CS da Conta Azul e hoje ela é CEO da Preâmbulo Tech, além de ser conselheira da IdeaSense também. Nessa mesa também com a gente hoje está o Nando. Nando é também sócio da IdeaSense e estamos muito animados para iniciar esse podcast com você, Dani. Então seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui na IdeaSense, agora com o podcast. E eu já queria pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória de vida pessoal e profissional, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Obrigada por me receberem aqui, é sempre um prazer a gente se reunir, porque a gente sempre se diverte muito, a gente fala de todos os assuntos relacionados a comportamento, ao processo que a humanidade está passando agora de transformação, então a gente tem enriquecido muito nosso conhecimento juntos. E aí sobre mim, bom, não tem como eu falar sobre mim se eu não falar que eu sou mãe, né? Eu sou mãe do João Haru, 3 anos, pessoa incrível, pessoa que me traz todos os dias a oportunidade de ser alguém melhor, de aprender mais. E eu tenho aprendido realmente muito sobre desenvolvimento humano com ele. E aí também, como parceira, companheira, esposa do Beto, que, pai do João Haru, nós temos sido uma família incrível. E aí, nas horas vagas, e não menos importante, trabalho, exerço a profissão hoje de COO na Preâmbulo Tech. É um trabalho bastante aspiracional, é algo que eu busquei e que eu posso até falar um pouquinho mais, no decorrer dessa conversa, mas é uma posição de liderança para fazer as pessoas, remover barreiras do dia a dia das pessoas. Então, é bem interna a posição. Trabalho como conselheira aqui na IdeaSense, apoiando, a gente conversa muito sobre como tracionar a empresa, ajudando, pelo propósito, a comunidade. E também trabalho como mentora no ecossistema da Inovativa, que é uma aceleradora de startups do Ministério da Economia. Muito bacana, Dani. Hoje, a gente falando um pouquinho de todas as suas experiências na área organizacional, o que a gente pode destacar como principais desafios e estratégias para desenvolver uma cultura organizacional realmente forte, de inovação, de colaboração? O que você considera, hoje que é o grande desafio para as empresas, que a gente sabe que é um problema que todo mundo passa e... É bem legal porque você falou, Fala um pouco da trajetória, eu contei bastante do momento atual. E o que eu vivi, o que eu tenho vivido nesses quase 30 anos profissionais é a transição, e cada vez mais rápida, de um mundo que acaba se beneficiando da tecnologia, vamos dizer assim. Porque vivi a indústria 2.0, 3.0 e agora 4.0. E trabalhei sempre dentro de um contexto tech, de automação, saí do analógico para o digital. Sou de uma geração X, trabalho com todas as gerações. Trabalho com pessoas de 18 a 80 anos no meu dia a dia. Então, eu acho que o que eu tenho visto de cultura organizacional e que tenho vivido? Essa necessidade de inclusão. Toda vez que a gente exclui, toda vez que a gente tenta fazer algo mais exclusivo e segmentado, te dá mais foco, mas também não permite que você trabalhe com uma amplitude, com uma diversidade do mercado mais massificado. Então, a gente sempre tem essa dualidade. E na cultura organizacional, o que nós temos visto atualmente é a importância de incluir. Claro, no mercado de atuação da porta para fora, a gente segmenta, mas da porta para dentro, a gente quer o máximo possível de estratos sociais, de diversidade, culturais, para que, a partir disso, a gente consiga inovar, consiga ter um poder de competitividade muito maior.
E aparece um desafio grande aí, né? Que trabalhar num range de 18 a 80 talvez seja um grande desafio permanente, porque as pessoas não viveram espaços e tiveram experiências tão diferenciadas, porque o mundo está mudando muito rápido. Como fazer isso? Liderando, quer dizer, você disse no início que você trabalhava tentando tirar obstáculos. Cara, esse é um obstáculo permanente. São gerações diferentes que recebem informações e que reagem de forma diferente. Como é que é trabalhar dentro disso? E o principal obstáculo já começa pela comunicação. Para falar com todo mundo já é difícil. Falar uma linguagem que a gente inclua as pessoas, então tem que ser o mais clara possível, mais simples possível. Então vem sempre de um desdobramento de um objetivo em comum, de um propósito, de uma forma que fique mais fácil as pessoas entenderem o porquê das coisas primeiro. E realmente, trabalhar dos 18 aos 80, a gente vai entender sempre uma barreira natural. E dentro de uma cultura organizacional, a gente precisa eleger princípios e valores. Por exemplo, o trabalhar em time, o não apontar dedos, o não buscar culpados, e sim a colaboração com respeito à divergência e à diversidade, é parte de uma rotina de quem quer trabalhar com essa amplitude, de quem quer incluir. Então, quem está buscando hoje um diferencial competitivo, essa empresa, essa organização, ela vai precisar focar muito na comunicação, no alinhamento e na comunicação. E Dani, dentro desse extrato mais jovem, né, tipo assim, a partir dos 18 anos aí, né, como é que você vê essa juventude que vem às vezes com muita vontade, mas também não quer criar limo, né? Então ela tem uma cultura assim do imediatismo, não quer passar pelas etapas realmente necessárias de amadurecimento, de crescimento, né? Como é que você encara esse desafio desses jovens hoje, muito ansiosos por posições dentro, de destaque dentro, e assumir posições de liderança, às vezes sem ter, tipo, vamos dizer assim, uma estrutura para poder realmente ser líder, né? Eu acho isso sensacional. Primeiro, não criar limo, né? Realmente, não tinha parado para pensar nessa analogia. Mas o ponto em questão que a gente está falando dessa ansiedade do jovem é uma tendência natural. Todos nós estamos mais ansiosos. Nós temos uma relação estímulo-resposta cada vez mais rápida. Todo mundo que está recebendo e trabalhando com a tecnologia hoje em dia, né? Então basta instalar o WhatsApp no telefone e entrar em um grupo. E aí aquilo vai começar a te trazer informação o tempo todo. Então você não precisa estar, às vezes, numa rede social, como o Instagram, que você está lá o tempo todo buscando mais informação, o TikTok, só já dentro de um grupo da família, você fica aguardando. Então fica ansioso para que alguém te mande uma informação, para que você coloque uma informação e alguém interaja. Então é um contexto mais da atualidade. Os nativos digitais, eles não experimentaram o outro lado. Então, eu que experimentei, imagino que isso seja extremamente potencializado mesmo. A questão é que a gente poderia observar de uma forma diferente essa liderança e não, talvez, achar que eles não querem liderar. Seria experimentar a liderança por influência. Como que vocês são influentes? Porque eles não são influenciadores? Todo mundo quer ser influenciador? Sem dúvida. Quem influencia, lidera. E como que você lidera? Eu acho que a questão é o compromisso. Como que você lidera e permanece um período? E o período que você permanece é o período que você tem um compromisso e que, a partir desse compromisso, vai atingir algum resultado. Então, voltando para a comunicação, eu acho que o primeiro, né, para conectar, fazer a cola, é fazer as pessoas se conversarem, se comunicarem. E, a partir disso, elas conseguirem divergir e convergir e entenderem que elas têm um interesse em comum. Então, quando a gente tem um interesse comum e se sente útil, a gente começa a querer permanecer. A gente começa a entender os resultados que a gente oferece dentro daquele propósito. E aí, puxa, eu consigo fazer.
Todo mundo quer chegar em casa e arrasar, né? Falar, ai, olha, eu arrasei, mãe, eu arrasei, filho. Né? Eu consegui dar o meu melhor hoje. E aí a gente começa a liderar. A gente não precisa liderar uma equipe, uma empresa, mas eu posso liderar uma ideia, um projeto, alguma coisa assim. Então, acho que é esse ponto, né? Como que a gente consegue colocar as pessoas juntas em interesses comuns e aí elas se sentirem úteis, que naturalmente elas vão liderar. Esse conceito da liderança, das lideranças diferenciadas que podem potencializar a formação de equipes grandes e diferenciadas também, porque eu acho que tem várias formas de liderar, né? Você falou de comunicação, a gente precisa também ter uma boa escuta e talvez esse gás inicial da juventude, ela tem pouca escuta e a gente também era assim, né? Se a gente parar para pensar para trás. Então, a gente não escutava os nossos pais, a gente escutava os nossos amigos. Então, mas, por outro lado, a formação de uma equipe precisa de equilíbrio. E esse equilíbrio ele é composto também de pontos de vista diferentes e aceitação. Como é que você monta essas equipes para poder potencializar resultados? Nando, vindo de você, até é bem gostoso de falar isso, porque você é uma pessoa que tem uma escutativa muito forte, né? Então a gente está nessa conversa aqui e você vem do esporte, dentro do esporte a gente precisa conduzir, mas precisa escutar o que as pessoas têm de desafio. Então eu imagino que para você essa pergunta deve ser até muito genuína. Como é que acontece isso num ambiente onde não se escuta até? Porque é muito comum um ambiente que não se escuta. E aí eu volto para esse ponto que você falou. Nós somos, e já fomos jovens, e a gente não queria escutar, a gente queria dizer que sabia muito, né? E fala, deixa eu comprovar. E eu acho que era muito também porque nós não éramos escutados. Então chegava uma hora que eu falava, não, agora eu vou falar, agora vai ser do meu jeito. Eu lembro que, num passado muito recente, era assim, não, para você fazer as coisas do seu jeito, você vai ter que ter a sua casa, você vai ter que sair daqui, vai ter que trabalhar, ganhar o seu dinheiro. E nem sei se isso acontece hoje em dia, espero que não, mas eu sei que acontece, claro. E é esse o ponto, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso sair, eu preciso ser independente para eu poder falar. Então as pessoas começam a criar rivalidades para que elas sejam ouvidas. Eu até escutei uma vez, eu não lembro esse provérbio, se é hindu, enfim, mas que as pessoas elas falam mais alto para se sentirem escutadas mesmo, porque as almas se afastaram, né? Porque elas não estão conseguindo se fazer ouvir porque as pessoas estão longe. É como se elas estivessem longe. Então, como que a gente aproxima essas pessoas? Como que a gente inclui o jovem e valida o que ele tem? E aí eu trago muito a pedagogia positiva. Hoje eu tenho um filho de 3 anos onde eu preciso validá-lo. Porque toda vez que eu não valido o que ele está pensando, ele fala mais alto. Ele tenta se impor. E aí eu faço o contrário. E veja, com 3 anos, funciona muito bem. Com essa maturidade de 3 anos. Imagina com uma maturidade de 18. Eu acho que não é fácil, claro, né? Porque eu já tive 18, não era fácil. Mas ainda assim eu sempre gostei de me sentir validada. Eu estou lendo de novo o Marcos Pianjas e ele coloca isso de uma forma muito forte, né? Como pai, né? de dar atenção para a criança se sentir ouvida. Na realidade, ela só está ali querendo ser ouvida. Né? Então, se puder hoje, fica atrás do celular para poder... Dá para você me ver, pelo menos no fundo do celular, né? Na hora que o pai está trabalhando ainda dentro de casa. Exatamente. É onde a gente quer se validar, né? A gente quer se sentir ouvido. E aí o adolescente ou o adulto... Quando a gente faz birra, né? O adulto faz birra, não é a criança interior que está imatura, que não conseguiu, não gostou daquele não se sentiu validada, falou, então vai ser desse jeito. É isso. É tudo sobre isso, né? Exatamente. Eu quero aproveitar essa pegada do esporte, né? Aproveitando também o clima dos Jogos Olímpicos, né? E achei bem interessante a questão do lema da era moderna dos Jogos Olímpicos. Ele fala de sítios, altos e fortes, que significa mais rápido, mais alto e mais forte, né? Mas em 2021 o COI ele acrescenta a palavra comunis, né? Que significa juntos, né? Destacando a importância da solidariedade e da busca conjunta por excelência, né?
Então, você vê o próprio COI já é um movimento de você destacar os aspectos individuais, você trabalha agora mais o aspecto de comunidade, né? Como podemos traduzir esse espírito olímpico para dentro das empresas, Dani e Nando, né? Promovendo harmonia, cooperação e crescimento coletivo entre os colaboradores? Vai lá, Nando, que eu quero te escutar. É importante dizer, antes do Nando responder, que o Nando já participou de 2 Olimpíadas, né? Então, é realmente uma pessoa que vivenciou esse clima olímpico de uma forma diferenciada. E assim, acho que uma coisa para mim é muito importante, é distinguir que a vitória é a qualquer custo. Porque o problema da tentativa do COI de colocar a solidariedade dentro desse espírito é porque a vitória, em muitos casos, ela está sendo almejada a qualquer custo. Então, desde doping até processos de não respeitar o próximo. E isso tem ficado cada dia mais claro numa sociedade com muito pouca tolerância. Então, mas eu acho que isso cabe ao líder, os líderes tanto de confederações, federações, mas os técnicos, a também entenderem que ao trabalhar com um atleta, ele está dando o máximo dele, a pressão vai acabar saindo por outro lado, como tem sido uma epidemia de situações mentais, porque parece que você tirar a segunda ou você bater seu recorde pessoal numa Olimpíada é ruim, só porque você não chegou em primeiro. Então, eu imagino que isso, transposto para o mundo corporativo, ele piora, né? Mas ele tem muita analogia, porque o que se vê é quem vende mais, quem alcança mais sucesso, e você queima uma geração inteira que, porventura, não chegou no primeiro, mas que estava fazendo um trabalho perfeito, lindo, ótimo, e não necessariamente ele estava com insucesso. Então, eu acho que esse também é um desafio corporativo de trabalhar as competências, as life skills, as soft skills, numa proporção muito maior do que é feito hoje em dia, para que as pessoas tenham prazer de trabalhar pelo resultado, mas prazer de trabalhar por viver, né? Porque senão não faz sentido, né? Não tem propósito para isso. E por isso tem uma crise grande de propósito de muitas pessoas, tanto no mundo corporativo quanto até no mundo esportivo. Não, se é para eu durar um pouco mais, eu prefiro me retirar das competições e ficar 2 anos me preparando de novo para uma outra boa competição lá na frente. Então é um desafio permanente isso, né? Mas eu acho que está dentro das competências. Eu acho que isso a gente tem que fazer com que os nossos líderes sejam mais empáticos. Não pelo resultado, e sim pelo processo. O processo de formar pessoas melhores. O esporte ela tem esse objetivo, na verdade. É mais até o objetivo fim. A gente estava falando do karatê, que não é um esporte olímpico, e o como que esse caminho, que é o caminho que a gente aprende algo, que oferece uma concentração e que oferece uma melhoria contínua, porque a gente vai se desafiando e começa a entender que o movimento pode ser mais perfeito e de uma forma mais sutil e mais firme ao mesmo tempo, e passa a vida treinando. E aí, voltando para esse contexto que você estava falando também do líder, o líder dentro, o técnico, ele tem muito esse papel de falar, poxa, vamos cooperar. É uma competição, mas vamos cooperar, vamos colaborar. E na competição, talvez seja uma competição interna. Como eu vou ser melhor todos os dias? Vou dar minha melhor versão, porque assim eu atinjo resultados maiores. Não tenho como não trazer que, sim, a empresa é drivada por resultado. E a gente trabalha com avaliações de desempenho e, assim, fazemos programas de meritocracia. E sempre há percentuais de atingimento da meta, né? E como que a gente apresenta o desempenho. Só que tem essa questão do esforço individual, sim. Do esforço individual, que é eu entendo o meu nível de desenvolvimento e eu faço meu plano de desenvolvimento individual pensando naquilo que eu quero atingir, quem eu quero ser, que é essa melhor versão. Cabe ao líder entender como uma série de indivíduos juntos colaboram para que todos atinjam um resultado. E aí é em equipe. Então, pessoas que não trabalham em equipe hoje em dia, que não gostam de colaborar, de cooperar,
realmente terão muito mais dificuldade de permanecer em organização, principalmente em cargos de liderança. E Dani, trazendo essa questão que a gente falou de competências, né? Tipo assim, a dificuldade hoje da gente viver um mundo que é um mundo muito competitivo, né? Que as pessoas são muito pressionadas por resultado, né? Quando a gente trabalha hoje dentro de uma organização, que competências você considera que são as mais assim importantes para serem desenvolvidas, serem tipo assim, realmente maximizadas dentro de uma pessoa, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto profissional? Edgar, isso vem muito das nossas conversas ali desde o princípio, quando a gente estava falando da Ideia Sense, que é da autoconsciência. Vamos lá, eu preciso entender quem eu sou, porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou, eu olho com mais amor, amorosidade, com mais... eu entendo a minha história respeitando quem eu sou e me valorizo. Então, não é uma coisa de não entender que temos limitações e que temos pontos de desenvolvimento, mas sim essa gratidão, esse caminho que a gente faz durante o processo de desenvolvimento. Então, a gente precisa ter essa capacidade de se conhecer. E aí a gente vai saber onde a gente pode jogar melhor, digamos assim, onde a gente pode colaborar mais. Não quer dizer que a gente não vai ter desafios e que a gente vai almejar coisas. Então, aí vem do autoconhecimento para o foco. Por isso que hoje muitas pessoas buscam meditação, buscam atividades que trazem uma concentração melhor, porque a gente está num mundo muito dinâmico, onde tudo muda. Então, você está lá no meio de uma tempestade, o navio está à deriva, você baixa as velas, né? Fala, calma, preciso me reorganizar, né? Me reorganizar. Então, essas são habilidades que o mundo atual... Na verdade, desde que o mundo é mundo, fala disso, né? Porque todos os filósofos sempre falaram disso. Então, isso é uma life skill, uma competência para a vida e principalmente para quem quer liderar e se liderar. E aí vamos para a colaboração mesmo, para a tolerância da divergência, da diversidade, essa capacidade de trabalhar junto. Porque nós não podemos pensar que nós somos independentes. Isso mesmo, seja independente, vá sozinho. Não, nós precisamos ir juntos. Nós precisamos entender que nós estamos interconectados, essa responsabilidade que nós temos com o meio ambiente, com a sociedade, com o futuro. Então, é a ancestralidade batendo, é o passado levando a gente para o futuro. E aí isso é o senso de colaboração, de cooperação que a gente traz. E, por fim... que aí eu vou trazer a quarta competência aqui, esse poder de transformação, de inovar, de, não estar satisfeito com o status quo. Não é porque a situação sempre foi assim que eu quero que ela permaneça assim, ou eu não tenho o poder da mudança. E isso entra a capacidade de se regenerar, de errar, de assumir que se erra para depois se acertar. Então, eu vejo essa vulnerabilidade. Hoje em dia, eu acho isso muito importante. As pessoas têm que estar realmente mais dispostas a aprender, né? Saber que o caminho nem sempre é um caminho que ele está realmente visível, né? Tem que saber caminhar de uma forma, às vezes com foco, que é um foco, às vezes não muito claro, mas é acordar todo dia, avançar e entender que lá na frente tem um propósito maior, né? E mesmo que a situação realmente no momento não seja uma situação muito clara. Então, acho que... E é difícil, né? Às vezes num processo de crescimento. O nosso próprio processo educacional é um processo que pune demais o erro ou a tentativa, né? E o processo esportivo ele é feito de erros, né? Então, você só se torna uma pessoa com excelência se você errou muito. Você vai errar muito mais do que vai acertar. Mas o nosso processo educacional ele é muito malvado com isso. E você diminui muito
o ímpeto dos jovens de se arriscarem. Hoje em dia, mais ainda, porque as mídias sociais, qualquer erro pode ser jogado para um lado ou para outro, né? Não como uma etapa para alcançar o sucesso, mas às vezes como uma etapa para dizer que você não vai conseguir o que você pretende. Então, esse também é um desafio muito grande da gente transformar esse erro num processo de inovação que precisa ter. Você tem que errar. Nossa, isso é tão importante. No dia a dia a gente fala muito das empresas que têm a capacidade de inovar, porque elas desenvolvem um ambiente de experimentação. E se você está experimentando, você vai errar, só que você tem que fazer isso rápido. E como faz rápido? Analisando dados, as pessoas conversando diariamente, tendo gestão da rotina, falando sobre esses experimentos e os resultados que atingiram e estão fora do que a gente gostaria. Mas tem toda essa favorabilidade, essa proteção. E realmente, aí é onde a gente fala dos 18 aos 80. Isso está sendo permitido agora. Antigamente, não era aceitável. Assim, não era aceitável errar. Você não podia dizer que errava. E como é que as pessoas chegavam na fase adulta sem errar? Né? Poxa, até para o aprendizado de caminhar, a gente precisa esquecer. Não, eu já saí andando. Eu fui uma criança que, olha, eu fui promissora sempre. Eu nunca errei. Não podia se sujar. A comida não era sensorial. Então, é desde dos primórdios mesmo. Os princípios da vida não permitem que a gente experimente. E a escola continua assim. E a escola continua assim. A maior parte As crianças perguntam sobre tudo. Os adolescentes perguntam sobre algumas coisas e os adultos não perguntam sobre nada, porque eles foram sendo tolhidos a não fazerem perguntas. Então, incrível isso. Esse é um ponto interessante que a gente está colocando aqui das escolas, né? Tipo assim, e eu queria trazer um pouquinho para você, Dani, da sua opinião. A gente vê muito nos Estados Unidos, né? Tipo assim, você tem uma preocupação com o jovem, já entra na escola e você tem meio que quase um programa de mentoria de escolas e universidades. Você não vê isso muito no Brasil, né? Então, no Brasil, você vê realmente o estudante entra numa escola, ele realmente tem que se virar, ele tem que entender como é que funciona tudo, qual que é o melhor caminho para ele tem que realmente se virar. E se às vezes o pai ou a mãe não tem condição de dar uma orientação, ele realmente fica perdido e ele vai buscar uma orientação, às vezes, não tão adequada. Como é que você vê esse movimento, essa diferença que realmente existe nessa tensão que existe no processo de mentoria desde cedo, para que você possa potencializar realmente as capacidades daquela pessoa desde uma fase bem preliminar? Recentemente eu tive uma experiência bem interessante com pessoas que saíram de empresas júniores e foram, enfim, trabalhar em consultoria e também desenvolveram seus próprios negócios. Porque já estão em empresas júniores, aí já entendem que a missão é empreender, que faz parte do processo abrir um negócio e talvez mudar, talvez não, né? São pessoas que não têm problema se esse negócio não der certo. As empresas são feitas para durar, mas eu preciso testar negócios. Então, é esse o caminho. Quando estamos falando com jovens que passam por mentoria, quer dizer, eles são colocados com estudos de caso, digamos assim, olha, vamos simular determinada situação ou vamos entender como que você agiria dentro de determinada situação. Mas uma situação real, não hipotética e muito distante, isso facilita o aprendizado, porque a gente sabe que o aprendizado é na prática. Então, o bacana das mentorias é porque as mentorias, geralmente, elas estão alinhadas com a sua prática diária. E isso eu vejo que, pelo menos na transição ali do jovem aprendiz para a escolha de um caminho profissional, que não quer dizer que vai ser o que a pessoa vai fazer a vida inteira, mas sim, olha, se seu próximo passo, o que você busca? Qual é o caminho que você tem uma vocação melhor? O que você vai experimentar? Então, essa primeira experiência, do qual é uma grande decisão, ela precisa de uma mentoria, de alguma forma. E aí existem profissionais
entendendo que eles podem oferecer isso de uma forma muito direcionada, pensando no desenvolvimento cognitivo, neurológico, porque realmente nessa fase dos 16 anos você está tratando com o adolescente, né? E ele não vai querer escutar necessariamente tudo que você tem para dizer, mas você precisa ter um leque de opções. E aí eu vi, sim, na prática, isso acontecendo nessas empresas juniores, aonde eles recebem de uma forma muito positiva. Falam, ai, que legal, então se a gente montar um negócio, então vamos tentar esse negócio. Aí trazem ideias, montam um negócio, entendem cada um, olha, eu vou testar minha habilidade do financeiro, o outro eu vou testar minha habilidade de vendas. Ah, então eu vou testar minha de compras. Recursos humanos. Aí, de repente, eles, num próximo experimento, 6 meses depois, falam, não, eu quero mudar um pouquinho aqui, eu quero ver como é que eu desenvolvo minhas competências de negociação, então eu vou mudar de área. Aí eles descobrem que precisam negociar em todas as áreas, né, no final do dia. Mas é bacana ver isso. E os mentores, eles têm um papel fundamental nesse momento. E Dani, fazendo um paralelo, né, a gente falou de escola, mas como é que você acha que esse processo de mentoria, né, vamos trazer ele para o mundo corporativo, né? Normalmente você tem um líder, você tem os liderados, né? Então ele normalmente está trabalhando naquela determinada área, mas nem sempre, né, a gente sabe, dentro do mundo corporativo, tem toda uma atenção com essa pessoa que está entrando na empresa para poder entender os estudos de caso e poder realmente já começar a, vamos assim, a usufruir, poder contribuir de uma forma mais efetiva para a empresa, né? Então, as empresas não poderiam adotar, de repente, programas mais intensos de estudos de caso e para poder justamente validar esse conhecimento que muitas vezes elas já têm, mas está concentrado na cabeça de poucos líderes da empresa? Eu vivenciei isso. É claro que é uma empresa referência, até é difícil de se ver no mercado, mas dentro da Conta Azul, por exemplo, você pode... Não é que você pode, tem a recomendação, eleja um mentor. Pegue um líder que você se inspira e pergunta se ele pode ser seu mentor. Porque aí você vai levantar questões, às vezes você vai querer saber qual que foi o caminho para chegar em determinado ponto. Então tem esse primeiro passo, né? Que é a empresa se abrir para o tema. E aí eu também experimentei dentro de empresa, dessa empresa que inclusive os líderes se colocavam à disposição, não seria o suficiente para a minha necessidade. Porque aí depois que eu entendi o que eu poderia consumir, né, dessas pessoas e dessa fonte, aí eu entendi o meu direcionamento. Fiz o meu PDI. E aí, para fazer esse PDI, aí vem uma dificuldade, às vezes, de foco mesmo, de entender o que faria parte num plano mais a curto prazo. Então, eu fiz a contratação de uma pessoa para me ajudar. E foi incentivado pela empresa. Não, mas foi incentivado pela empresa. Então, isso foi muito bacana. Porque eu entendi dentro das competências, porque a empresa tem muito bem mapeadas as competências. Olha, para que você consiga atingir os resultados e ter o fit cultural, tem algumas competências aqui, e todas elas é muito difícil de você estar 100% em todas as competências. E dependendo da situação, porque liderança é situacional, você vai precisar desenvolver uma ou outra. Então, dependendo do problema que você tem, independente de você ser líder, você precisa desenvolver uma ou outra competência. E quem que é a referência? Então, dentro de empresas que apostam nisso, que acreditam que o desenvolvimento humano faz parte do processo, né? Porque o processo é tão importante quanto o resultado, e eles acabam trazendo recursos e aí disponibilizam, sim, mentores ou recursos, verbas, para que você invista em mentoria. Bacana. Já é até um processo de ação conjunta, né? Porque você criar o seu PDI, você descobrir algumas coisas e a empresa entender que, às vezes, o que você tem de expectativa até vai conseguir potencializar se trabalhar fora da empresa, isso com um mentor de fora e não de dentro, né?
É interessante, porque esse é um desafio que eu fico sempre pensando também. Como você faz com que a empresa também aceite que precisa buscar em algum lugar algo que você não está conseguindo dentro da própria ambiente corporativo, né? Porque os líderes não são infalíveis, né? Porque eu acho que também tem uma imagem grande que o líder ele tem que saber tudo, quando na realidade é impossível ele saber tudo e ele ter postura para tudo, né? Ele vai ter uma característica. Tem 2 pontos bem legais disso, porque o líder é humano e ele também ele vai ser passível de alguma predominância, de algum ponto de vista mais pessoal. Por isso que é muito importante um alinhamento estratégico, um alinhamento da missão, visão, valores, e a gente ter um book de cultura. Então, empresas mais maduras, ela consegue entender que, o líder vai ser humano, estará sobrecarregado e não vai dar conta de tudo. É o papel dele de indicar, é o papel dele de direcionar, mas ele não consegue dar conta de todo o PDI, vamos dizer assim, né? De todo o processo. E tem um segundo passo que é importante, mas são as empresas que têm um nível de profissionalização maior e também provavelmente mais recursos, mas é de entender que você precisa sair daquele ambiente que você está imerso, para você conseguir dar outros caminhos. Porque senão você vai dar sempre a mesma resposta para a solução. Porque quando a gente está imerso dentro daquele ambiente, daquela rotina, daquela cultura, a gente passa a enxergar a situação dentro daqueles limites que a gente tem. Então, eu acho bem bacana, porque eu estive recentemente dentro de empresa de consultoria e eu vi o benefício que é a contratação de uma consultoria. Porque a consultoria ela traz o bench, ela favorece que você conheça outras pessoas do segmento. A gente, como consultor, não tem vergonha. Temos o grupo e aí lá a gente pergunta, e aí, o que você faria de tal forma? Você já teve um estudo de caso assim? Então a gente troca muito mais. E no dia a dia, às vezes, a gente mal tem tempo. A gente sai de uma reunião para outra. Então, quando chega alguém pedindo ajuda... Eu vi até um meme uma vez, um quadrinho, na verdade, que era assim, uma pessoa se afogando, aí o líder falava, vai lá, high five! Colocava a pessoa para baixo, sabe, na água, não estava percebendo que estava se afogando, mas do tipo, você pode, você consegue. E, cara, você está se afogando, você está precisando de ajuda, mas você não consegue pedir ajuda e a pessoa não consegue escutar que você está pedindo ajuda. Então, assim, e faz parte do people, né? Em algumas empresas chamam isso de RH, mas é quem desenvolve pessoas falar, precisamos de ajuda para isso. Vamos colocar programas sazonais, né? Ter o programa anual que vai reforçar determinadas competências e distribuir isso, sim, para a liderança, porque a liderança influencia mais, mas também para todas as camadas. Aí tem os seus critérios, né? Mas todo mundo precisa se sentir ouvido e ajudado. Muito legal, Dani. Dani e Nando, quero tocar num assunto aqui interessante, né? Que eles são relacionados, né? Felicidade e saúde mental, né? A gente vive realmente uma epidemia de saúde mental no ambiente de trabalho, não só no Brasil, como no mundo todo, né? E como a cultura organizacional pode promover a felicidade e o bem-estar dos colaboradores? Olha, cultura... Bom, vamos lá. Cultura é como você faz as coisas do dia a dia, né? É realmente falando de comportamento, o que as pessoas vão... Como é que as pessoas agirão dentro daquela empresa para atingirem os resultados que elas almejam juntas. Então, como é que ela pode contribuir? A felicidade, ela é algo percebido, né? Ela não é algo que alguém vai falar, você vai ficar feliz com esse ambiente. Mas existem formas de se promover a felicidade. Então, existem pesquisas hoje em dia que falam que a pessoa, enfim, né, não é muito recente, mas elas continuam trazendo que as pessoas trabalham por renda e elas precisam sentir que elas estão recebendo um valor suficiente no seu dia a dia de trabalho. Então, já começa assim. Isso já ajuda
na felicidade, mas não é tudo. Então, assim, recurso financeiro não será tudo nunca. Você promover um ambiente aonde faça sentido a pessoa estar ali, que ela aprende, que ela se sente ouvida, que ela se sente desenvolvida, que ela está conectada a um propósito, é fundamental. E só a cultura pode fazer isso. Eu não conheço outra forma de se fazer isso se não for no dia a dia da empresa. Por mais que você fale no começo de um ano ou no onboarding de uma empresa, olha, nós agimos assim, nós fazemos isso, nós realmente estamos preocupados com o que você fala e as coisas que você fala promovem os resultados da empresa. Você pode até falar isso, mas se no dia a dia você não tem um programa de melhoria contínua, você não escuta o que seus colaboradores falam, você não ajusta os planos de ação para os resultados de acordo com o que está acontecendo na rotina da empresa, dificilmente você vai ter felicidade ali, porque não é coerente com o discurso. Então, a cultura é o que, de fato, você participa na empresa. Agora, Dani, fora a cultura organizacional da própria empresa, como estimular as pessoas a também buscarem um equilíbrio pessoal? Porque eu acho que algumas horas falta propósito pessoal. Elas não sabem equilibrar mais a sua vida. Ou seja, por exemplo, no meu caso, eu quando começo a ficar muito tenso, eu preciso correr, preciso fazer alguma coisa, eu escuto música. Eu tenho meus gatilhos que me trazem de novo para uma situação mais equilibrada, né? Então, se a gente trabalhar no equalizador ali, você vai ter momentos muito altos e você vai ter momentos muito baixos. Como é que eu puxo isso para uma sintonia fina boa? E a gente tem que estimular as pessoas a buscarem isso. Então, o que você gosta? Você gosta de ler? Você gosta de... Vai fazer uma atividade física que traz uma endorfina, que traz um processo de satisfação. E às vezes eu não sinto as corporações tão preocupadas para fora, e sim para dentro, né? Então tem uma sala de descompressão dentro da empresa, mas não tem um estímulo a ele passar o dia do aniversário do filho junto com o filho. O quanto isso é importante. E é sobre coerência, né, que a gente estava falando. Então, até trazendo que a pergunta que o Edgar fez, né, sobre felicidade e saúde no trabalho, agora contextualizando com o que você trouxe, não, as empresas estão com muita dificuldade de pensarem no indivíduo como um ser humano que tem todas as dimensões, espiritual, essa questão da saúde pensando em corpo também, em desenvolvimento nas áreas de educação, nas áreas de... Quando a gente fala da roda da vida, a gente tem quantas? 9 dimensões, Edgar? Você pode criar quantas você quiser, na realidade, né? Quando você faz uma roda da vida, a dimensão que você quiser trabalhar, você pode trabalhar. É uma coisa flexível, né? Porque geralmente a gente está falando de corpo, mente, espírito, exatamente, né, o social, a família, a parte financeira. Exato. E a gente não consegue olhar o indivíduo em diversas dimensões. Mas, Dani, você colocando dessa forma, por exemplo, assim, mas hoje a gente vê que, de certa forma, há uma preocupação, né? Até como as empresas podem fazer uma pergunta dessa, fazer um levantamento desse sem ser invasivo, sem, de repente, ser, tipo assim, ultrapassar um limite de uma privacidade. Porque hoje a gente praticamente vive esse patrulhamento que qualquer coisa que você queira saber a mais pode estar invadindo uma privacidade, né? Então, quando você entra no aspecto do indivíduo, né, do desenvolvimento pessoal, para você poder ter um plano de desenvolvimento pessoal, você precisa conhecer o indivíduo. Você precisa ajudar esse indivíduo a se conhecer. Então, como é que a gente, como empresa, consegue criar um programa sem ser realmente ultrapassar um limite, de repente, de uma informação que, de repente, possa ser mais delicada, né? Eu acredito que precisa ser genuíno e passar pela coerência mesmo do que a empresa comunica. Porque aí, né, do que a gente está trazendo aqui, a empresa ela quer promover felicidade mesmo.
quando a empresa fala sobre o bem-estar, ela, de uma forma genuína, ela tem programas em que incentiva e valoriza o colaborador por ele estar desenvolvendo outras dimensões, porque a partir do momento que isso está acontecendo de fato, aí as pessoas vão levantar a mão, eu me interesso por isso. Porque ainda que tenham alguns outros motivos para esse interesse, né, que às vezes não sejam tão genuínos, mas você está estimulando o tema ali no dia a dia. Então, é o que a gente estava falando de cultura. Cultura é aquilo que você faz todos os dias. Cultura é aquilo que você comunica, mas que você, de fato, troca ali no ambiente organizacional. São os comportamentos mesmo. Então, precisa haver uma coerência. Não adianta você falar que a gente se preocupa com o colaborador, mas você cobra dele. E eu não estou só dizendo que, claro, a gente quer cobrar o máximo possível da capacidade operacional. Só que dentro dessa capacidade operacional, se você tem os programas de desenvolvimento, vamos dizer, você tem o Clube do Livro. Nem todo mundo gosta de ler, gente. Nem todo mundo vai ler o livro. Mas você tem o Clube do Livro. Aí você tem a mesa de ping-pong, tem a sala da meditação. Aí você tem a questão do day off, que você pode escolher qual é o dia que você quer. Se você tem uma série de benefícios que às vezes eles não requerem o investimento maior financeiro, mas você está reduzindo daquela capacidade operacional diária, pensando que ela será distribuída de um jeito que vai gerar felicidade, na verdade vai gerar o engajamento, né? E fica um pouco mais fácil. Mas tem que ser coerente, tem que ser genuíno. Porque você falar que tem, mas não deixar que a pessoa acabe desfrutando isso, é mais complicado. E vou até falar de novo da Conta Azul, porque na Conta Azul eu vivenciei isso. Então, a gente tinha, sim, a possibilidade, dentro de um dia que a gente estava extremamente e cheio de compromissos mesmo. Demandados. A gente entrava e a reunião começava com 1 minuto para respirar. Sim. A gente tinha 1 minuto de pausa para a gente focar. Eles continuam com isso. 3 respirações, aquilo estimulado. Poxa, final do mês, para bater meta, tem música, tem dança. Eu tenho um vídeo meu dando estrelinha no meio da operação. E olha que eu não sou uma ginasta. Mas porque estava legal aquilo, sabe? Yoga antes de entrar no trabalho. E fazia quem queria. É sazonal, mas muda o programa. De repente você oferece algumas outras coisas. Então aquilo faz parte da rotina, aquilo é genuíno da cultura. E é o que você falou, né? Uma coerência entre o falar e o fazer, né? Uhum. E demonstrar isso. Porque o que eu sinto também é que se hoje em dia, né, há um bom tempo já, os clientes diferenciam as empresas pela preocupação com o meio ambiente, com sustentabilidade, eu acho que os liderados ou os colaboradores cada dia vão buscar mais empresas que tenham essa coerência entre o que oferece, o que faz e o que eu quero de propósito. Então, eu acho que não tem saída. Isso fica mais claro ainda porque a internet potencializa a visualização de várias empresas e você pode escolher. E hoje em dia você pode escolher onde você quer trabalhar. Talvez até no mundo, dependendo de um trabalho remoto, você pode ser alguma coisa na Índia, em qualquer lugar. Então, acho que é uma tendência também os mais jovens irem se conectando com propósito, com empresas que entregam o que falam, né? E que tem a relação e sinergia com o que a própria pessoa quer. Né? E Edgar, trazendo esse gancho do que a gente está conversando agora, sobre felicidade, né, nas empresas, a gente tem visto a pauta de conselhos, a gente fala, o problema que a gente precisa resolver agora é sobre gente. Né? Até porque está todo mundo se sentindo um pouco ameaçado por causa de tecnologias, mas assim, o que fazem as empresas são as pessoas ainda, o que direcionam, o que traz diferencial competitivo é toda essa diversidade para construir soluções e pensar como a humanidade atua, comportamentos e como é que ela vai crescer e o que ela precisa. Bom, falando sobre gente, nós
temos estudos que sempre estão validando que as pessoas mais engajadas, elas entregam melhores resultados. Que assim, um dia menos atolado e que tem pausas, são dias mais produtivos. Que reuniões mais curtas e mais focadas são mais resolutas e mais eficazes. Então, existem métricas hoje em dia para investir em gente, para investir no desenvolvimento humano, para investir em clima organizacional. E tem sido muito difícil encontrar profissionais que estão capacitados para fazer isso. Tá? Então, é uma pauta muito importante e é uma pauta que tem sido buscada pelas organizações, principalmente, né, as que têm conselho executivo, porque a gente está falando de pauta de gestão de talentos, de como é que a gente traz resultados. Vejam hoje como as pessoas falam, o retorno ao presencial tem sido uma dor, porque as pessoas não querem estar na empresa, elas querem ter um equilíbrio melhor, qualidade de vida. Então, todo esse assunto é realmente muito importante. E se não for para ser feliz, né? Se não for pela jornada também, para que chegar lá, né? É o que estamos fazendo aqui, né? Dani, você falando da questão da preocupação dos conselhos com gente, né? Aí você está tocando num ponto, né? Há pouco tempo atrás você fez um desenvolvimento, você participou agora de formação de conselheira, né? Então, eu sei que foi uma experiência muito interessante. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência de formação como conselheira, até porque a sua experiência é uma experiência que pode ser muito útil para muitas empresas, né? Que queiram realmente colocar o ser humano como prioridade. E dentro desse processo foi gerado um livro, né? Então, os conselheiros, que está o livro aqui na mesa, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu processo de se tornar conselheira dentro de uma formação oficial, né? Porque acho que conselheira você sempre já foi, né? Pela sua experiência, mas contar um pouquinho dessa história para a gente. Olha, a formação de conselheiros é incrível, porque você descobre que existe uma profissão que coloca o nariz nas coisas, mas não coloca os dedos. E foi muito interessante, porque eu falava, gente, será que é possível mesmo? Então, essa série de experiências que a gente vai acumulando na vida, ela permite que a gente aconselhe em áreas diferentes. Como eu venho trabalhando em empresas que precisaram se transformar, hoje em dia todo mundo está se transformando, né? Mas que a transformação foi fundamental para atingir algum resultado maior e geralmente vinha uma valuation maior da empresa, com até a venda ou a transição, né, dessa empresa para para ser incorporada ou para outros investidores. Então, tinha necessidade de melhorar os processos mais rápido, de desenvolver as pessoas mais rápido, de focar em resultados. Então, é disso que eu acabo falando um pouco no livro, em algumas passagens, mas o que eu percebo que, na minha vida, o que favoreceu a hoje eu sentar numa cadeira de conselho e conseguir colaborar, além dessas empresas serem de tecnologia, de trazerem metodologias ágeis, de trazerem modelos de gestão muito forte, é a colaboração, que ninguém faz nada sozinho. Não adianta. As empresas que eu tive a oportunidade de me desenvolver e de enxergar como as coisas aconteciam de forma rápida e que geravam altos resultados, eram empresas onde os silos eram quebrados. E não porque naturalmente eles foram quebrados, mas sim porque chegava o pessoal de gente, o pessoal de gestão, e falava assim, não conseguiremos atingir o resultado cada um pensando no seu, cada um pensando numa meta individual. Então, esse é acho que o que eu posso colaborar, e dentro da formação eu percebi que é assim que a gente colabora como conselheiro. Trazendo o grande expertise que cada um teve durante sua carreira, pensando em governança, né, e pensando no futuro das organizações, porque elas são feitas para durar, para a sociedade e de uma forma que contribua não só para o futuro das pessoas, mas também para o futuro do meio ambiente. Então, isso são pautas importantes dentro da formação de conselho.
Deve ser muito instigante, né? Poder participar realmente de diferentes conselhos, diferentes realidades, né? E entender que corporações, empresas diferentes precisam realmente de determinadas ajudas em determinadas áreas, né? É muito, muito interessante, deve ser muito rico realmente a experiência de participar realmente de um conselho, né? Provavelmente também de descobrir que alguns problemas são comuns, né? Porque por mais diferentes que sejam as categorias ou as áreas de atuação das empresas, elas são geridas por pessoas e deve voltar ao tema de pessoas de novo, produtividade, pessoas, resultados, e não sai muito disso, né? Inovação, desenvolvimento. Exatamente. Aí você pega um foco, trata e de repente você lembra que ficou uma parte que agora você precisa retomar. E aí vai mudando a maturidade de gestão, mas sim, os problemas são sempre os mesmos. Mas uma coisa legal, de novo, voltando ao começo da conversa, é essa amplitude no conselho. Que a gente chega, colegas de conselho com 80 anos de idade, e ali é que é o mais gostoso. Ler esses capítulos, nossa, é enriquecedor demais, porque a gente está falando de gerações que vivenciaram outros tempos e que hoje continuam na ativa, apoiando a transformação. Dani, você recentemente participou como coautora do livro, né, Os Conselheiros, né? Você pode nos contar como é que foi esse processo criativo, como é que foi esse processo? Eu sei que são vários autores aí. E como é que foi isso para a sua realização pessoal? Foi bem desafiador. Terminei a formação assim de conselho e aí o Marcelo Simonato entrou em contato comigo e aí pedi uma mentoria para ele, a gente começou a bater papo e eu estava num momento de entender essa história, né? Todo esse tempo de história, eu falei, gente, olha que bacana essa profissão, dá para ter a profissão no time executivo, mas também posso ser conselheira de empresas, eu consigo levar isso simultaneamente. Aí, falando da história, ele falou assim, olha, tem um livro, chamou Os Conselheiros, que aborda a história mesmo dos profissionais de conselho. E aí ele falou, olha, tem uma edição que vai sair agora que haverá 30 conselheiros contando um pouquinho da sua história. O que é bacana de fazer esse processo? É um processo terapêutico, basicamente, porque você escreve a sua história e é óbvio que tem um limite, né, de caracteres. E no começo é difícil, porque você fala, eu não vou conseguir atingir essa quantidade de caracteres. E depois você começa a resumir, a entender da sua história o que realmente é mais relevante. O que para mim foi muito legal é que eu descobri exatamente quais são os meus pontos fortes, o que foi recorrente e como foi meu processo de aprendizado. Quer dizer, eu tinha uma predisposição de uma competência e ela foi chegando em outros níveis. Então, hoje aqui, a gente está falando sobre cultura organizacional, o quanto que eu tenho essa habilidade de me adaptar à cultura, a promovê-la, a ser uma embaixadora, a ter a vontade de comunicá-la de forma mais clara. E eu fui vendo isso percorrendo dentro da minha carreira. E também percebi a minha vontade de busca por método. E aí fui vendo na minha vida o quanto que isso foi se fortalecendo, o quanto que isso era importante. E aí me pego hoje trabalhando como? Com processos, trabalhando na área de operações, fazendo as coisas acontecerem. Então isso acontece na minha vida nos últimos 30 anos. E eu tenho adorado saber que eu sou essa pessoa que eu acabei conseguindo resumir ali em 2, 3 páginas, sabe? Então, foi muito gostoso, muito gratificante. Muito legal, Dani. Parabéns aí mais uma vez. E, Dani, tudo que é bom acaba, né? Nós estamos chegando ao fim desse podcast, né? Eu queria, para concluir, você falar alguma mensagem que você considera inspiradora, né? Alguma mensagem em relação a que conselho você poderia dar para jovens profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, né? Como é que eles podem ter uma jornada de vida pessoal e profissional melhor, né? Eu diria aceite o desafio, sabe? Aceite, tenha a intenção
deseje, tenha vontade, porque esse é acreditando, se a gente já começa acreditando, é mais do que 50% do caminho percorrido. É muito bom. Bem, pessoal, Lani, muito obrigado. Nando, muito obrigado. A gente encerra mais um podcast da Ideia Ciência. Até lá.